O Reinaldo vai lembrar, né, Reinaldo? Foi o seguinte, a gente estava lá num prédio que foi até interditado esse prédio. E aí o nosso pastor, o pastor Osmar, o palco estava aqui assim, e aí ele veio na ponta do palco, e aí ele disse assim, meus irmãos, o trem do avivamento vai passar aqui. E aí, eu não sei se vocês lembram desse dia, mas esse dia ficou marcado para mim, vocês que eu digo, os que vieram de Taboão. Que ele falou, o trem do avivamento vai passar aqui. E aí, dentro de mim, eu falei para Deus assim, Deus, eu não sei o que é que vai acontecer, o que é avivamento, o que o Senhor quer fazer, mas eu não vou perder esse trem, não vou ficar parada nessa estação, eu não vou perder esse trem, eu vou entrar nesse trem junto com a tua igreja. Né? E aí, a partir daquele momento, eu sei que o Senhor foi fazendo grandes coisas no nosso meio, como se fosse um novo tempo que fosse determinado ali. E muitas vezes a gente é assim, né? Não sei vocês, mas eu, por exemplo, quando eu quero economizar algumas passagens, eu pego para a linha Lilás. E a linha Lilás, ela é muito cheia. Então, às vezes, quando vem, ou você vai na coragem, ou você fala, vou esperar o próximo. Né? E, nesse caso, você fica ali na estação esperando o próximo vir. Né? E foi aquela sensação que eu tive, de que se eu parasse, esperasse um próximo, se eu não tivesse ali disposta a entrar naquele trem, eu perderia aquele mover que Deus ia fazer, que eu nem sabia o que Ele ia fazer. Mas, dentro de mim, eu não queria ficar de fora. Né? E quando eu estava lá no meu tempo com Deus, chegou numa passagem que era no tempo em que Eude morreu. E aí o povo voltou a pecar. Então, na época de Juízes, não tinham reis, iam sendo levantados ali juízes, e aí o povo se consertava, depois o povo caía, e aí era levantado outro juiz, porque o povo clamava, e aí ficou naquele negócio inconstante, que nem muitas vezes é a nossa vida, né? Porque o povo de Israel, não adianta a gente falar, nossa, que povo não sei o quê, que povo rebelde, que povo isso, aquilo, porque na verdade nós somos esse povo. Né? Então, lá em Juízes, Eude morreu e o povo voltou a pecar. E aí Israel foi dominado por Jabim, que era um rei de Canaã. E aí Sísera era o comandante dessa época. E aí o exército de Sísera era um exército que tinha muitos carros de ferro. E ele oprimia muito o povo, já tinha 20 anos. E aí o povo clamou a Deus. E aí Deus foi em socorro do povo. E aí lá em Juízes 4, 6 e 7, tem a juíza Débora. E aí fala o seguinte. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse, o Senhor, Deus de Israel, ordena você que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. E aí, gente, a Débora já veio com a palavra. Né? E aí, no versículo 7, ela fala o que vai acontecer. Ele fará com que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo, com seus carros de guerras e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. E aí aqui o tema dessa palavra é, e se eu? E se eu o quê? O Nick pode colocar o vermelhinho. E aí a minha pergunta para nós é a seguinte, e se eu não estiver disponível? Porque sabe o que Baraque fez? Baraque fez o seguinte, ele respondeu para ela da seguinte forma. Baraque, ele era o líder, né, mas o líder ali do exército, e aí ele respondeu assim para ela, se você for comigo, eu irei, mas se não for comigo, eu não irei. Então aí, o que Baraque fez ali? Baraque ouviu que ela falou o quê? O Sísera vai estar lá com todos os carros dele, mas no final o que ela disse? O Senhor ordena que você vá e Ele os entregará em suas mãos. Então ela já falou o que era para fazer e como que ia terminar. Ela não falou assim, Deus falou para você ir, que lá na hora Ele vai falar para você se a gente vai vencer ou não. Ele já falou assim, Sísera vai vir, mas eu vou te entregar nas mãos dele. Mas Baraque veio e falou assim, se você for comigo, Débora, eu vou. Mas se você não for comigo, aí eu não vou também. Né? E aí a Débora foi e respondeu para ele o seguinte, no 9. Está bem, eu irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali, 10.000 homens, e Débora também foi com ele. E aí, resumindo a conversa aqui, eu estava no meu devocional com essa palavra, e essa palavra em si nunca tinha me chamado tanta atenção assim, nessa parte da condição de Baraque, né? Baraque falou assim, não, se você for comigo,
Mas se você não for, e aí a Débora falou assim, beleza, eu vou com você, mas por causa dessa sua forma de agir, você não vai ser honrado, você vai obedecer, mas saiba que eu te disse que ia acontecer, Deus falou, mas você mesmo assim está pondo condições, né? E aí o que Baraque queria? Baraque sabia que Sísera era um comandante rude, que já oprimia o povo, e ele quis uma segurança ali, né? Ele quis uma segurança palpável, ele queria ver algo. Então ele queria levar a Débora com ele, que era um sinal de que Deus estava com ele. Mas Deus não falou isso, né? Então ele queria ali ser acompanhado de uma orientação divina, para que ele pudesse estar levando ali a presença de Deus com ele, que era a juíza, né? Mas por causa dessa condição que ele colocou, é que nem quando a gente fala, Deus chama a gente para algo, ou a gente se sente desafiado para algo, e a gente fala assim, Deus, mas se tal coisa, a gente coloca condições, coloca situações à frente para que Deus possa realizar ali. Muitas vezes a gente está fazendo isso nas nossas atitudes no dia a dia, né? E eu falei até para uma amiga recentemente que muitas vezes algumas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não decide subir degraus, né? E aí a gente fala, poxa, porque eu nunca alcanço isso? É porque eu não estou em condições, porque eu poderia estar à frente, podia estar avançando, mas eu fico pondo condições, mas é que eu não consigo jejuar, é porque eu tenho dor de cabeça, eu passo mal. Eu estava conversando ontem a respeito disso com uma pessoa também. Sobre a gente criar resistências em consagrar-nos, né, diante do Senhor. E muitas vezes a gente põe condições e o Senhor quer, é porque Deus quer que eu passe fome. Não, Ele quer que você aflija a sua carne para que você fique sensível à voz do Espírito Santo, porque nós somos muito orgulhosos, porque nosso corpo, ele clama por... É só você falar que você não vai comer doce, 5 pessoas te oferecem um brigadeiro. É só você fazer um período de consagração, vem alguma situação para tentar, para você se perder sua paz, sua paciência. Então, todas essas coisas são coisas que a gente sabe que são lutas, mas isso é para que a gente corra para o Senhor e para que Ele fale conosco. E aí, mais para frente, gente, no versículo 24 e 27, foi o momento do meu devocional, em que aconteceu? Baraque foi, Débora foi, estava lá com Sísera lutando, não sei o quê. De repente, Sísera, que tinha bom relacionamento com a família do esposo de Jael, que era uma mulher ali do povo, ele foi correndo em direção às barracas dessa região que ele tinha amizade. Quando a Jael saiu, ela viu que Sísera estava vindo, ela falou assim, vem meu senhor, vem aqui, e abrigou ele na barraca. Abrigou ele na barraca dela, e aí ela pegou e colocou ele ali, e aí ele falou assim, me dá água. E aí o que ela fez? Ela pegou uma taça e colocou leite, e deu para ele, catou uma coberta, cobriu ele, e falou, aqui você não vai ficar, ninguém vai te descobrir aqui, pode ficar seguro aqui, que aqui vai ficar tudo bem. E aí, em si, o que aconteceu, gente? Ele adormeceu, né? Então, o 24, peraí, que é o 5, 24 a 27, deixa eu pegar aqui, que eu já corri. E aqui tem a passagem de Jael que eu vou falar assim que eu terminar de ler. Jael fez o quê? Quando ele adormeceu, ele pegou um sono ali profundo. Jael catou uma estaca e sentou na fronte dele, né? E aí, quando o pessoal do exército veio correndo procurar ela, falou assim, vem aqui na minha barraca. É esse homem que vocês estão procurando, né? E aí, realmente, se cumpriu a palavra de que Débora falou, que a honra de matar Sísera não seria para Baraque, mas sim para uma mulher, né? E aí, pode colocar o próximo, o Nick, por favor. E aí, a gente encontra aqui se a gente está disponível, né? Porque eu estava lendo a respeito de tudo isso que a Jael fez. Jael, antigamente, quando você oferecia um leite morno ou um leite coalhado, numa taça, é como se você estivesse honrando a pessoa. Então, Sísera, ele não recusou, ele pediu água, mas ela deu um leite coalhado ou um leite morno. Eu não falo isso aqui, falo uma taça com leite. E como era uma cultura ali, que a pessoa fosse honrada dessa forma, aí ele bem aceitou, né, gente? Só que um leite morno ou coalhado, ele traz... amolece o corpo e a pessoa... É que nem à noite, quando você faz um leite quente para você assistir alguma coisa, às vezes nem consegue terminar de assistir um filme, né? Depois que toma um negócio quentinho ali, é a mesma coisa. E aí foi isso que ela fez, ela usou essa estratégia. Então, a Jael, ela não pôs condição nenhuma. Ela falou assim, meu povo quer acabar com essa guerra, pois eu não vou perder essa oportunidade, entra aqui mesmo. Ele entrou, ela pegou o que ela tinha, fingiu uma honra ali, ele adormeceu, ela catou o que ela tinha, gente, uma mantinha, cobriu ele ali, né? E aí ela sentou uma estaca. Ela não tinha uma arma, uma espada. A palavra de Deus fala que ela catou uma coisa apropriada. Falou ali uma estaca, né? Então a Jael catou o leite lá que ela tinha, honrou
cobriu ele e usou uma estaca, coisas que ela tinha para fazer, não perdeu a oportunidade, né? E aí sim, quando Sísera foi encontrado morto, encerrou ali a guerra e realmente foi entregue, né, nas mãos do povo, do Senhor. E aqui tem 24 a 27 de Juízes 5, que Jael seja a mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Éber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água, ela lhe deu leite, numa tigela digna de príncipes. Trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador, golpeou Sísera e esmigalhou sua cabeça. Esmagou e traspassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu, e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou morto. Né? Então, isso para mim é um coração disponível, né? E que aproveita a oportunidade que Deus dá. Né? E aí eu lembrei muito desse dia, porque eu não sei dizer quantas outras coisas, quantos outros avivamentos nossa igreja viveu depois desse dia. Você lembra desse dia, Reinaldo? Para mim foi um marco. É muito engraçado que quando Deus quer falar com você, eu falo para todo mundo que quando eu vou trazer palavra, se você tem um vínculo profético, você vai sempre trazer uma palavra direcionada a isso. E eu sinto que a Igreja da Paz está num tempo novo. É uma veia nova, um avivamento novo que Deus está fazendo. Na nossa igreja em Taboão, nós temos visto um grande crescimento, e eu tenho conhecimento aqui, por exemplo, do crescimento, pelo menos das crianças, que eu sou líder das crianças lá, que eu estou sempre perguntando para a Karen, para minha mãe, né, o quanto eu sei que essa igreja tem se multiplicado. E isso é o que Deus deseja que a gente faça, que a gente esteja forte para cuidar dessas pessoas que Deus está mandando. Né? Então, o Senhor deseja encontrar em nós esse coração de Jael, né, que aproveita, que não perde as estações que Deus tem para nós. Né? E a gente está numa estação que eu amo muito, o outono. Acho que a gente fica bonito, elegante. E o outono é um tempo de renovação. Né? As folhas caem ali, muitas coisas parecem tristes, mas é porque existem ciclos na nossa vida que a gente precisa encerrar. E outros que a gente precisa seguir em frente. Né? Então, essa palavra foi uma palavra que o Senhor tocou muito no meu coração. Quantas condições a gente tem colocado para viver o reino. Né? E se Jesus tivesse colocado condições para fazer algo por nós? E se a obra da cruz tivesse condições? Né? Eu só sei que Jesus só falou o seguinte: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E quantas vezes a gente clama ao Senhor de forma muito diferente, né, do que Jesus fez. E eu quero trazer outros exemplos rapidamente aqui, na palavra de Deus, de pessoas que não tiveram disposição e que tiveram. E para mim Jonas é um exemplo muito claro, que fala comigo desde adolescente, porque Jonas, ele sabia o Deus que ele servia, e ele sabia que Deus falava que ia fazer coisas absurdas, mas quando encontrava um coração arrependido, ele falava: tá bom, eu não vou fazer mais, né? Eu vou apaziguar essa opressão que seria aplicada, né? E aí Jonas, sabendo disso, por que eu vou até trazer a palavra lá, se depois a pessoa pode falar: ai, me arrependo, e aí Deus fala: tá bom, né, eu vou apaziguar. E foi bem isso que a gente viu aqui. Então Jonas recebeu uma missão, mas ele fugiu, e aí Deus encontrou ele, e Deus ainda tratou com ele. Deus também fez isso com Baraque, né? Deus colocou uma palavra ali de uma juíza. Ele foi cumprir a missão, mas ele foi cumprir a missão depois de ele ter tido um encontro verdadeiro com Deus, dentro daquele grande peixe ali, né? De ele ter clamado. Então a vida dele foi transformada, e mesmo assim, quando ele chegou lá, ele trouxe a palavra para o povo, e o povo se arrependeu. E aí o Senhor fez nascer ali uma figueira, não é? Que cresceu no mesmo dia, depois ela secou, e ele ainda ficou bravo, porque que secou e o sol estava pegando e queimando ele. Né? E aí o Senhor falou: meu Deus, Jonas, acabei de falar contigo. Né? E aí, você não viu que o negócio acabou de crescer e ele secou? Quanto mais eu não vou cumprir as coisas. Né? Então, ao obedecer a ordem do Senhor, eu não me torno dono da missão, mas o meu coração deve ser grato por ser escolhido, por tão santificada a obra. Né? Então, muitas vezes a gente acha que porque Deus está usando a gente, tem que ser do nosso jeito, a honra tem que ser nossa, o resultado tem que ser como a gente imaginou. Nós rapidamente corremos para o lado do orgulho, né? Querendo ser honrado por alguma coisa, e eu vejo muito isso em Jonas. Né? Jonas causou, né, gente? Nessas passagens aí, Jonas causou. E corações disponíveis, Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo.
2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, tem algumas versões que falam de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Né? Então, o Senhor está conosco, essa obra é certa. Eu choro muito, eu já percebo quando eu vou me emocionando, mas essa obra é certa. É muito impressionante porque que a gente tem medo de coisas que a gente já sabe o final. A gente já entra nessa batalha, nesse mundo, sabendo que seremos mais do que vencedores. Porque a palavra de Deus diz que Ele já pisou na cabeça da serpente. E que a igreja é a autoridade nessa terra. Mas a gente faz o que? A gente se amedronta. E aí alguma situação está difícil, alguma estação não está passando logo. Aí a gente põe uma condição para Deus nos usar a gente, porque a gente quer ficar no nosso cantinho. Que nem Elias. Quando ele se escondeu ali na caverna, ficou ali lamentando. Deus suprindo o que ele precisava e ele lamentando ali. Né? E até que Deus falou o seguinte: meu irmão, desperta e vamos. Né? E aí ele pôde ser levantado daquilo para seguir. Então, nós não cremos, nós não estamos não estou desmerecendo outras religiões, mas nós estamos diante de um Deus poderoso, soberano, sobrenatural. E tudo que Ele nos chamou para fazer é privilégio. Né? Muitas pessoas poderiam estar fazendo tantas coisas. Tantas pessoas estão aí em tapete vermelho ou holofote, mas a honra não é nossa. E a melhor coisa é saber que nós estamos fazendo algo assim, glorioso para quem merece toda a honra e toda a glória e que está sobre todas as coisas. Né? Então, a gente serve num exército que ele é mais do que patenteado. Né? É o exército de Cristo, nós subiremos com Ele. E o que a gente precisa fazer é acrescentar nesse reino. Né? Então, essa palavra é uma palavra que traz exatamente isso. E se eu estiver disponível? Meu irmão, se você não estiver disponível, é muito ruim, porque você nunca vai saber o resultado. Né? Se você não estiver disponível, você só vai deixar de colher. Você vai ver as pessoas passando, entrando nas estações, indo embora, chegando no horário no trabalho, né? E você ficando ali para chegar depois e já ter passado muitas coisas. Que nem quando você decide que vai se afastar de algumas situações, quando você volta de algumas pessoas, você fala: nossa, o que eu perdi? Quanto tempo eu perdi nisso? Né? Então, muitas vezes, a gente faz isso e as estações passam e a gente, às vezes, não se enquadra mais. Né? Porque a gente precisa agora correr atrás do prejuízo. E eu vou ler Lucas 30, 37, para a gente encerrar, né? Mais ou menos. Lucas 12, 30, 37, fala o seguinte: a humanidade cansa-se por causa da comida de cada dia, mas o Pai Celeste conhece as necessidades de todos. Ele sempre dará tudo o que vocês precisam dia a dia, se procurarem em primeiro lugar ser fiéis ao reino de Deus. Portanto, não tenham medo, pequeno rebanho, porque é uma grande felicidade para o Pai do céu dar a vocês, dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem aos que estão em necessidade. Isso aumentará seus tesouros no céu. Onde não há ladrão para roubar, nem traça para destruir. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração e ainda os seus pensamentos. Estejam preparados completamente vestidos, prontos, para quando o Senhor voltar da festa do casamento. Assim poderão abrir a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Terão grande alegria aqueles que estiverem prontos, esperando a volta dele. Ele colocará todos à mesa, vestirá um uniforme de criado e o servirá. Isaías 6:8. Quem enviarei e quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ai, gente, eu queria ler Josué também aqui. Disse também Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E esse foi o versículo. Eu não trouxe esse versículo no tabuão, porque eu sinto que vocês precisam se preparar aqui em santificação, porque o Senhor vai fazer maravilhas e vocês não podem ser pegos de surpresa. Vocês têm que estar prontos para esse peso que Deus vai trazer aqui, né? Então, eu lembro que tinha uma versão que falava assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Então, que vocês possam dizer, né: eis-me aqui, envia-me a mim para fazer aquilo que o Senhor tem que fazer. Todas as postagens de vocês, eu fico muito feliz de ver o quanto vocês têm avançado e que o Senhor possa fazer de vocês um povo que transborda do amor dele, né? Que todos possam ver que o Senhor
É como se tivesse uma placa luminosa aqui nesse lugar com o nome de Cristo, que a vida de vocês espelhe Cristo, que o dia a dia de vocês, que as células, que tudo de vocês prospere. Se os corações estiverem disponíveis, o Senhor vai fazer uma grande obra, né? E eu sei que o Senhor encontra corações disponíveis aqui. Eu queria que a gente levantasse e declarasse: eis-nos aqui, diante do Senhor. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada por nos escolher, Jesus, para uma obra tão poderosa, que é servir ao Senhor, Pai. É declarar a Tua obra, Senhor, que é declarar o Teu amor nesse mundo. Obrigada porque não somos dignos, Senhor, de sermos chamados, ó Deus, para servir nesse reino de graça, de unção, de poder. Obrigada por nos transformar. Eu abençoo, meu Deus, o Seu povo aqui. Nós juntos dizemos, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós, Pai, para sermos instrumento de poder aqui em Bugaçu, ó Deus, nas redondezas. Senhor, que Cristo seja visto em nós, que a Tua graça, Senhor, nos cubra. Deus, que os nossos pés estejam vestidos, Deus, com as sandálias, ó Deus, Senhor, da preparação do Evangelho, ó Deus, que as nossas armas, Deus, sejam vestidas, porque nos santificaremos, para que o Senhor amanhã, Deus, possa fazer maravilhas no nosso meio. Eu abençoo essa liderança, eu abençoo esses voluntários, eu abençoo os ministros, eu abençoo cada vida, Senhor. Que o Senhor seja exaltado através de nós, que a Tua presença esteja conosco e permaneça conosco, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus.